Bom, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos dar aqui essa continuidade sobre a questão da pastora Valdilene. Ela chama ela de jumenta. Isso aí é muito triste, isso é muito triste. Então vamos aqui. Bom, irmão, a maioria das pessoas no mundo sabe que jumento, né, não tem entendimento, é burro, né? Burro. É isso que as pessoas vão dizer com a Valdilene, né? Então, se ela chama que ela é uma jumenta, ela está se matando a si própria. Porque jumento não tem entendimento, não tem sabedoria, é burro e ainda serve de apanhar, né? E de sentar, de montar em cima do jumento. Entendeu, irmão? Que bagunça, que negócio. É triste, é muito triste isso aí. Mas eu não sou jumento, e minhas irmãs verdadeiras em Cristo Jesus não são jumenta, porque elas têm entendimento, sabedoria e ninguém monta nelas, ok? Irmão, é muita loucura, irmão, é muita loucura. Bom, irmão, eu quero aqui dar um exemplo para vocês. Se eu fosse ser uma jumenta, preste bem atenção, tá? Se eu fosse ser uma jumenta, assim, simbolicamente no sentido, eu seria aquela jumentinha, a jumentinha que Jesus sentou. Eu seria essa jumentinha. Como a pastora Valdilene diz que Balaão era um feiticeiro, eu jamais ia ser aquela jumenta que Balaão sentou. É verdade ou não é? É mais fácil eu ser a jumentinha que Jesus montou. Ok? Estou aqui dando só um exemplo, tá, irmão? Não seja chamado de jumento, não, jamais em sua vida, ok? Isso é uma humilhação, ser chamado de jumento, irmão, olha. Só serve para montar, para bater e não tem entendimento, né? São burros, não tem entendimento. Estou falando aqui, irmão, do animal, tá? Que não tem entendimento, né? Assim, não tem. E a pastora Valdilene dizer que ela é uma jumenta, irmão, é falta de sabedoria, de entendimento de Deus, ok? Que ela não tem entendimento de Deus. Ela só bagunça e toda a história da Bíblia que ela pega, ela parte para a política, para governo. Irmão, é triste, é muito triste. Todos os sentidos da Bíblia nós temos que trazer para a igreja, e também nós temos que falar sobre a questão desses reinos, deste mundo aí. Mas ela só fala de política, de reino, quando pega a Bíblia, texto bíblico. É muito triste isso aí, tá, mas não. Então, irmão, o que acontece que eu estou falando para vocês agora, a interpretação de Balaão é o seguinte. Muitas igrejas que são Balaão, eu não estou aqui, irmão, botando política, ok? Já a Valdilene bota política. Ela pega aquele texto e bota governo, política e kikiki, cococó. Mas essa interpretação de Balaão, eu vou trazer para a igreja. Tem muitas igrejas sustentando a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? São ciladas, engano, como está no Apocalipse, são engano, ciladas. Trazendo falsas doutrinas, ensinando outra doutrina, outros ensinamentos. Essas igrejas são chamadas igrejas de Balaão, ok? São chamadas igrejas de Balaão. Então o que acontece é que os lobos de fora, que são os dos governos, que são chamados de lobo também, juiz também, são chamados de lobo na Bíblia, que eu vou trazer para vocês. Então os lobos que vêm de fora dos governos, das políticas, vêm para a igreja. E daí dá uma fofocada, uma conversazinha, conversa com o líder, com o pastor, e daí ganha o pastor. E aquela igreja será a igreja marcada, simbolizada do governo. Por isso que eles têm a bandeira política, porque já está com aliança desde lá atrás. As igrejas políticas das Babilônia. E agora estão ensinando outros ensinamentos.
Muitos pastores, como Balaão, claro que Balaão, irmão, Balaão, ele, assim, eu vou falar assim, que eu tenho certeza, assim, certeza, vou dar um exemplo, que Balaão, ele se vendeu depois, ele voltou atrás depois, para se vender. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Não está na Bíblia, viu? Mas quem matou, irmão, vou revelar para vocês aqui. Quem matou Balaão foi o povo de Israel. Mas, irmão Roberto, por quê? Então já é um significado assim, um exemplo que eu estou dando, é um exemplo. Talvez ele voltou atrás, foi procurar riquezas de Balaque, ou senão ele fez outro tipo de coisa. Mas quem matou Balaão foi o próprio povo de Israel, que eu vou trazer para vocês depois, tá? Mas não, vou mandar lá no YouTube, para vocês terem a prova, ok? Então o que acontece, irmãos, que muitos pastores estão fazendo o mesmo que Balaão, estão se vendendo para pregar outros evangelhos dentro da igreja. Está se unindo às religiões e trazendo tudo para dentro da igreja. Mudaram os mandamentos do Senhor, ok? Então eu estou trazendo aqui esse significado da história de Balaão. Significa que muitos pastores vai se vender, já se venderam, fizeram aliança com os governos, com as religiões, com o império. Já fizeram aliança, se venderam, foram comprados, ok? Para vocês entenderem. A outra coisa que da história de Balaão aqui, é que os feiticeiros, os bruxos e algumas pessoas maldosas que sempre querem amaldiçoar a casa de Deus, abençoar o povo, amaldiçoar o povo de Deus. Só que eles nunca conseguem amaldiçoar os verdadeiros de Deus. Mas os que andam torto, que não levam a sério a palavra de Deus, a maldição desses bruxos, feiticeiros, pega. É uma doença, é um câncer maligno, entenda, meu irmão? Mas esse povo de Deus verdadeiros, que honra a Bíblia, que prega o verdadeiro evangelho da Bíblia, são um povo forte, que ninguém pode nada contra esse povo. Nem feitiçaria, nem bruxaria pega nesse povo forte de Deus. São povo valente, povos valentes, que não são covardes. Nós batalhamos contra as mentiras de Satanás, falando, indo de encontro às casas rebeldes. Nós somos povos corajosos e fortes. Nós combatemos um bom combate falando para eles. E não ficar orando lá. Ver a mentira de Satanás aí, de muitas igrejas pervertendo o evangelho, e você ficar só orando. Não. Nós oramos e nós batalhamos. Nós combatemos com palavras verdadeiras e nós vamos de encontro a essas casas rebeldes, de pastores e de falsos irmãos que estão pregando outros evangelhos. E esses falsos irmãos, amados irmãos, esses falsos irmãos e pastores líderes, missionária e missionários, são aqueles que diz: eu só falo o que Deus botar na minha boca. São aqueles que estão indo para o monte, pedindo resposta a Deus, da qual as respostas já estão na Bíblia. Ok? Já está na Bíblia. Eu não preciso ir para o monte pedir resposta para Deus. Que palavra eu vou dar? Irmão, é muito triste. Não. Deus disse que é para orar a Ele e pedir sabedoria. E buscar na Bíblia, para Deus dar o dom para discernir a letra por baixo. E o que eu digo aos meus amados irmãos tenha cuidado com essas pessoas, que quando você mostra o versículo da Bíblia, capítulo e versículo, provando, essas pessoas dizem: cada um tem o seu pensamento.
Você, irmão Roberto, você pensa assim, é o seu pensamento, o meu é esse. Cuidado, irmão. Cuidado com essas pessoas. Quando você mostra a prova na Bíblia. Então essas pessoas orgulhosas têm esse modo. Ah, cada um pensa do seu jeito. O seu pensamento é assim, o meu é assim. Cuidado com essas pessoas que rejeitam quando você mostra a verdade. São pessoas que estão preocupadas de inscrito. Pessoas que estão preocupadas de não perder seu canal por falar a verdade. Cuidado com essas pessoas, irmão. Quando eu falo cuidado, é para você não receber ensinamentos deles que vai além. Que são ensinamentos que eles pregam, dando uma de sábio sem ser. Falando aquilo que não está na Bíblia. Falando aquilo que não está na Bíblia. A única coisa que eu digo a vocês, amados irmãos, é o seguinte. Vocês têm que honrar a Bíblia. Só fale segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo diz para a igreja, fale as mesmas coisas. Então nós temos, irmão, que falar somente o que está aqui. Então a sua opinião não pode ser diferente da Bíblia, ok? Então os meus amados irmãos verdadeiros são aqueles que confirmam o que está aqui. Que confirma somente o que está aqui. E quem tem o Espírito Santo de Deus vai confirmar as mesmas coisas que estão aqui. Ok? Então tem muitas pessoas, mulheres, tem muitas mulheres querendo ser cabeça, querendo dar uma de sábia. Pelos seus orgulhos, despreza o que eu mostro da Bíblia, a prova, o verdadeiro evangelho. Despreza, irmão. Então tenha cuidado com essas mulheres que estão dando uma de pregadora. Começa ali a falar em língua. Então tenha cuidado, irmão, tá? Nós julgamos todas as coisas e acatamos o que é bom. Mas quando eu vejo que não é segundo o evangelho, eu tenho que repreender e ensinar o certo. Só que essas pessoas do YouTube que tá dando uma de sábias, mulheres dando uma de sábia, pregadora, não recebe o que vem da Bíblia. E a própria Bíblia diz, mesmo vendo a verdade, não vão querer receber. É muito triste. Só que Deus vai pesar a alma de cada um que rejeita a repreensão, que rejeita a palavra do Senhor que vem da Bíblia. Tá? Então tá aí, irmão, um grande mistério. Eu bato o martelo e digo para vocês, a pastora Valdilene não está recebendo nada de Deus, visão de Deus, não está recebendo nada de Deus. Ela não está recebendo do Espírito Santo, ok? De maneira nenhuma. Como é que pode o próprio Espírito Santo contradizer a própria Bíblia? Existe isso, irmão? Claro que não. Então ela não está recebendo nada de Deus, de visão, interpretação de Deus, coisa nenhuma. Então é momento de vocês abrir seus olhos. Abrir seus olhos. Ela só fala de política. Ela pega a Bíblia e só fala de governo. Então abra seus olhos. Ok? Ela está carregando idolatria. E ela foi cegada por essas idolatrias, que é a estrela de Israel, que ela carrega o símbolo, que é o símbolo do Deus refrã, que representa o diabo, que caiu como uma estrela. Então o povo de Israel, eles fizeram esse símbolo, que até hoje você vê, o símbolo da estrela, que representa o Deus de Israel, o próprio diabo, que vai vir como Messias, ok? Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém.